Todos nós temos feito esse processo, depois de termos conhecido a mensagem de Jesus, temos feito isso ao longo dos séculos. Nos tornamos cristãos, abandonamos um conjunto de crenças e um conjunto de práticas, ditas pagãs, mas que, falando de uma maneira mais precisa, nós abandonamos práticas greco-romanas para abrirmos a alma ao sol do Evangelho. Entanto, nesse processo histórico ocorrem duas coisas. A primeira delas é uma resistência de uma parcela dos encarnados à mensagem de Jesus que feria interesses da época. Uma mensagem que pregava a fraternidade, a igualdade das pessoas, a caridade, o perdão, a misericórdia, confrontava uma série de valores da sociedade greco-romana. Isso desperta uma ira, uma raiva, e muitos se entregam à violência, levando aos circos, levando à morte, um grupo enorme de cristãos. E o que nós aprendemos com Emmanuel no livro A Caminho da Luz? Toda vez que você agride um grupo, o que acontece? Você reencarna nesse grupo. Eu vi que agora deu um gelo aí. Teve gente que ficou preocupada agora. Esse é o principal processo educativo da reencarnação. Eu não sei aqui como é que são os times, mas lá em Minas, Cruzeiro e Atlético aqui. Hã? Pois é. Então tem a turma do América, que fica malhando a turma do ABC, próxima encarnação, nasce numa família toda ABC. A criatura está recém-nascida, ele já chega no quarto, está todo decorado com o time adversário. Camisa, roupinha. Então, o que aconteceu com aqueles espíritos que mantinham a estrutura social e cultural da civilização greco-romana? Reencarnam no cristianismo. Só que quando eles reencarnam no cristianismo, o que eles fazem? Ele muda, o espírito muda de uma hora para outra? Não. Ele começa a adaptar o cristianismo às suas práticas. Então, no início do processo, o cristianismo começa a assumir características greco-romanas. As mesmas práticas. Então, esse é o processo da educação reencarnatória. É assim que nós aprendemos. Ao longo dos séculos, o que nós transformamos a mensagem do Evangelho? Transformamos a mensagem do Evangelho num aspecto limitado. Jesus se transformou num objeto de adoração, porque nós temos milênios de adoração a objetos. Nós já adoramos árvores, nós já adoramos trovão, nós já adoramos rios, florestas, nós já adoramos estátuas e nós já adoramos, quer dizer, adoramos até hoje pessoas que estão no poder ou que estiveram. Então não vai muito tempo no Império Romano, o imperador assumia. E é interessante porque os romanos eram práticos. Então as estátuas não tinham cabeça, porque mudava o imperador, só trocava a cabeça. Sério, não é brincadeira. A estátua ficava pronta. Aí mudou, saiu Nero, agora é outro. Trocava a cabeça das estátuas todas. Por quê? Porque havia o culto ao imperador. O culto ao imperador.
O imperador romano era Deus, ele era um Deus. Então ele tinha sacerdotes, ele tinha um culto e ele tinha adoradores. Qualquer semelhança com o Brasil hoje é mera coincidência. Adoração a seres humanos, independente da qualidade ou dos méritos desses seres humanos. Nós não estamos entrando nisso. Então, o cristianismo foi reduzido. O que nós fizemos? Pegamos a estátua de César, colocamos a cabeça de Jesus. A estátua já estava pronta. Recortamos a cabecinha, uma cabeleira bonita, partida no meio, uma barba, e colocamos. O processo de adoração mudou. Depois, com o tempo, o que nós adaptamos? Ao invés de uma estátua semelhante ao do imperador, nós criamos um crucifixo. E o Cristo passou a ser um objeto de adoração. Algum problema em adorar Jesus? Eu não vejo nenhum, eu adoro Ele. Adoro de verdade. Nenhum problema. O problema é quando a minha relação com Jesus se limita à adoração da sua figura. Por quê? Porque aí a minha adoração à figura de Jesus não tem outros desdobramentos, não tem consequência na minha vida. Então nós lembramos aquela cena clássica, agora, século XX, Mahatma Gandhi andando na Índia, na capital, guardas, soldados do Império Britânico, controlando socialmente a colônia, veem um grupo de soldados, veem Gandhi andando, um deles vai e dá um soco no rosto de Gandhi e ele cai no chão. O que ele esperava? Que o Gandhi reagisse à agressão física. Mas a prática de Mahatma Gandhi era da não violência. Então ele se levanta e não esboça nenhuma reação de violência. Então o soldado dá outro soco nele e ele cai novamente no chão. Ele se levanta novamente e é então que o soldado pergunta: quem te ensinou a ser um covarde? E o Gandhi diz para ele: esse homem que está aí no seu pescoço pregado num crucifixo. Só que não sou eu, Haroldo, falando isso. Imagina a vibração de Mahatma Gandhi dizendo isso, olhando nos olhos de um soldado. Deve ter arrepiado até o perispírito do soldado. Então, o soldado ficou desconcertado. Por que ele ficou desconcertado? Porque aqui nós tínhamos algo absolutamente incongruente, uma coisa absurda, um cristão agredindo. Um cristão violento é uma aberração. E aquilo ficou patente. Então ficou patente um choque. Cristãos que adoram Jesus, que passam 24, 48 horas louvando Jesus, que carregam Jesus no pescoço, mas não vivem como Jesus.
Então a relação desse cristão com o Cristo é uma relação muito superficial e muito limitada de pura adoração, como se adora um objeto. Como se adora um time. Como se adora, quer dizer, agora não está mais na moda adorar time, agora está na moda adorar partido, né? Como se adora um partido, como se adora uma comida, um outro esporte. Bom, ali ficou claro isso. Será que a vinda de Jesus, e será que a vida de Jesus, a vinda e a vida, se resume a um processo de pessoas adorando e cantando e elogiando Ele? Será? Será que isso é uma relação? Será que isso é uma relação? Então, você casa com alguém. Aí toda vez que você entra dentro de casa, a pessoa, meu amor, né? É o sonho de muita gente. Meu amor, minha querida, meu querido, não é? É bom no primeiro dia. Passam 400 dias. Isso é relação? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque na verdadeira relação, no verdadeiro encontro de almas, não precisa disso. Não precisa. Se eu te amo, basta um olhar. Não precisa disso. Não é? Então a relação com o Cristo, eu estou falando com o Cristo, eu não vou nem entrar na relação com a mensagem, com a vida dele. Ela paralisou. E mecanizou. Mas mecanizou só nas outras religiões? Será que isso... Eu acho que isso não acontece no movimento espírita, não. Acho que não. Porque no movimento espírita, todo espírita vive integralmente a mensagem de Jesus. Não é? Então, a relação com o Cristo e a relação com o Evangelho ficou mecanizada. Então nós viramos, é duro dizer isso, nós viramos adoradores e pedintes. Senhor, oh Jesus, estou no cheque especial, não é porque é assim, um louvor, depois de um louvor, vem um pedido. Né? Eu estou com um adolescente em casa, ele vai ficar bravo com isso. É assim, pai, eu falo assim, o que você quer? Porque se ligou, não liga assim, pai, estou com saudade, né? Passou dessa fase. Agora é, pai, o que foi, filho? Autoriza um joguinho, né? Ela pediu. Então nós nos tornamos adoradores pedintes. O Cristo é lembrado na véspera da cirurgia, na véspera da prova, quando tem um problema em casa, né? Quando o seu saldo está maravilhoso, só que tem um sinal negativo do lado esquerdo, nós lembramos do Cristo. Relação de pedinte. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Não. Tem um problema pedir para Jesus? Se você não está pedindo, peça. Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando a sua relação se limita a isso.
Se a sua relação se limita a isso, ela é uma relação muito estreita. Então, chega o Espiritismo para reviver a mensagem do Cristo, para restaurar a mensagem do Cristo. E a gente pergunta para o Espiritismo: qual é? Você perguntou isso para o Espiritismo? Se não, aproveita. Pergunta para ele assim: qual é? Qual que é a sua? O que você quer? O que você quer de mim? Qual que é o teu objetivo? Você quer o quê? Antes de eu responder essa pergunta, eu vou voltar 500 anos antes de Cristo, na China milenária. E eu vou lembrar aqui de uma figura chamada Confúcio, não é Confuso, Confúcio. E Confúcio nasce na China milenária, ele é lembrado pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, porque ele é um missionário. E o Confúcio vai, durante toda a sua vida, e durante toda a sua prática, ele vai trabalhar o conceito de o ser humano moral. O ser humano moralmente íntegro. Então, quando você pergunta para Confúcio assim: o que é um ser humano moralmente íntegro? Ele vai falar que é um ser humano que busca o tal. Não é o tal, não. O tal e o qual. Não, é o tal. T-A-O. Tal é o caminho. O caminho. Qual é o caminho? Qual é a direção, o sentido e o modo de fazer? Esse é o tal. O tal e o te. Te. O te, em chinês, é a virtude. O caminho e a virtude. Eu estou falando de Jesus, gente. Jesus não veio ainda, lembra disso. Confúcio está aqui encarnado, Jesus não veio ainda. Então ele está falando de um caminho, que o objetivo máximo de um ser humano é mirar no caminho e na virtude. E o ser humano moralmente íntegro, ele tem duas características: Chung e Shu. Vamos começar pelo Shu, que não é chulé, é Shu, só Shu. Shu é o ser humano integralmente íntegro, é um ser humano que não faz ao outro o que ele não quer que o outro faça com ele. Simples, não é? É tão simples isso, que isso resolveria 95% dos problemas do planeta Terra. Porque todo sofrimento que nós causamos aos outros e que os outros nos causam seriam evitados se nós pensássemos, ou o outro pensasse assim: eu vou fazer isso. Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Por quê? Porque essa regra básica da moral. Eu vou dar uma explicação filosófica. Pimenta no olho dos outros é refresco.
Você já experimentou pôr 2 pitadas de pimenta no olho de alguém? Dói no seu? Dói. O cirurgião, quando está te cortando, ele sente dor? Claro que não dói. Então, tem uma coisa básica. Eu queria que você pensasse sobre isso. A dor iguala todos os seres humanos. Não importa o seu partido político, não importa que time de futebol você torce, não importa a sua orientação sexual, não importa seu gênero, não importa a sua classe econômica, dor é dor. Então, não existe esse negócio de falar assim, eu estou com a dor de dente. Aí o dentista te pergunta assim, que time de futebol você torce? Doutor, mas qual que é a relevância dessa pergunta? Não, porque se você torce por América, a dor é diferente, tem isso? Não, a dor iguala todos os seres humanos. Então, perder um filho, se você for espírita, se você for católico, se você for evangélico, se você for muçulmano, se você for umbandista, candomblé, judeu, chinês, taoísta, budista, dói igual. Dói igual. Cólica renal é a mesma no Brasil, na Austrália, na China. É a mesma. Cólica renal é igual. Então, a dor nos iguala. Toda vez que você estiver pensando no outro, achando que o outro é muito diferente de você, ou que ele não merece o seu respeito, pensa numa infecção intestinal. A dor iguala todos os seres humanos. Só que tem um detalhe na dor. Eu só sinto a minha. Então, se alguém agride uma pessoa, agride a pessoa, a dor quem vai sentir é ela. E uma dor reflexa, se eu estiver ligado, for alguém que eu amo, eu vou sentir uma dor moral, mas a dor é a pessoa que sente. Então a encarnação tem um mecanismo maravilhoso. Sabe o que ela faz? Ela inverte o lado. Então, hoje, você é o que arranca o dente. Fala, oh, que legal arrancar o dente dos outros. É tão divertido. Aí você vai lá e arranca. Amanhã, o seu é arrancado. Qual que é o nome disso? Expiação. Está lembrado? Céu e inferno, Código Penal da vida futura. Toda vez que você comete um erro e fere alguém, tem 3 elementos: arrependimento, reparação e expiação. Mas peraí, se eu já arrependi, se eu já reparei, o que é expiar? Expiar é assumir o lugar do outro. Então você fala assim, é tão bom 2 gotinhas de pimenta no olho dos outros. Aí vem, na encarnação, 2 gotinhas de pimenta no seu olho. Por quê? Educativo. Perceberam? Educativo. Então eu não canso de citar o exemplo do Quincas. Amigo querido, trabalhou com Chico, estava em Uberaba, de manhã, entraram no escritório de contabilidade dele, rebentaram tudo, roubaram tudo, e não só roubou, porque, imagina o ladrão, ele deve ter entrado 2 ou 3, fala assim, vamos roubar o computador? Vamos. Vamos roubar o dinheiro? Vamos roubar o dinheiro. Vamos roubar, o que mais que a gente vai levar aqui? Vamos levar isso. Aí levaram tudo, guardaram, e aí olharam e falaram assim, mas só roubar? Vamos destruir também?
Perceberam? Quebraram tudo. Então, quando ele chegou no escritório, tinham levado todos os bens de valor e tinham quebrado tudo. E aí ele ficou abatido. E de noite tinha reunião com o Chico. É interessante? Então ele chegou como? Chegou triste. Quando ele entrou no grupo, o Chico falou: Quincas, meu irmão, o que foi? Você está triste? Ele falou: Chico, aconteceu isso, contou a história. Aí o Chico abraçou, aquele jeitinho do Chico, né? Abraçou, pegou a mãozinha, o braço com ele. Ficou um tempo sem dizer nada. Aqui fala assim, dando um cheiro, né? Fazendo um dengo. Depois o Chico virou e falou assim: meu filho, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Não é? Tirar dói? Tirar dos outros dói? Claro que não. Não dói. Devolver dói. Então a vida vai nos ensinando, mudando a posição. Então hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Hoje eu roubo, amanhã eu sou roubado. Hoje eu agrido alguém, amanhã eu sou agredido. Hoje eu calunio, amanhã eu sou caluniado. Hoje eu destruo a reputação de alguém, amanhã é a minha. Esses são os processos educativos da vida.